Bora lá então, hein, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai conferir aqui, né, o developer de agosto, beleza? Acabou de sair aqui o link, né, com as respostas, né, da NetEase, beleza? Para algumas perguntas aí, né, que a comunidade fez para ela. Então bora lá, pessoal, começar aqui. Mecânica do jogo, meu Deus. A, a primeira resposta da NetEase já é respondendo uma coisa besta. Ela tá respondendo coisa que todo mundo já sabe, que é só você jogar a partida e fazer os seus pontos que tu ganha BIP. Basicamente isso. Olha lá. As regras de pontuação serão ajustadas, né, para os sobreviventes com uma classificação elevada, que consigam escapar, mas que sofram dedução nos pontos da classificação. E logo depois, mano, é tipo, não tem lógica. Todo mundo sabe que quando tu sobe de rank, tu precisa fazer mais coisas para continuar ganhando BIP. Por isso, quando a galera vem na minha live perguntar, como que eu faço para subir o de rank, né? Chegar no rank vermelho? Faça mais coisas, assim que eu falo. Faça tudo. Faça gen, faça totem, faça chase, salve do gancho, cura o amiguinho. Faz, tipo, é só tu fazer tudo que tu vai ganhar ponto, é certeza. E tu nem vai precisar escapar, né? Tipo, fugir ali pelo portão, pela hatch, para ganhar ponto, na maioria das vezes. Porque tem várias partidas que eu fiz que, cara, eu ganhei dois pontinhos ali, aqueles dois pipezinho, às vezes ganhei um, só por fazer, tipo, as ações do jogo. Lupar, fazer chase, curar, isso e aquilo, e eu morri e ainda ganhei ponto. Entendeu? Não tem lógica ela ficar respondendo um negócio desse, que, tipo, todo mundo sabe que é só fazer coisas na partida, né? No caso, mais coisas, né? De acordo ali com a sua classificação, que daí tu vai conseguir esses bipzinhos, beleza? E tu não vai perder. Eu sei que tem às vezes que acontece ali mesmo, tu fazendo um monte de coisa, né, ali na partida ainda assim tu perde. Ok, isso daí é um bug, tinha que ser corrigido, né? Mas a NetEase não vai arrumar, né? Ah lá, utilizamos um sistema, né, de classificação implementado na versão de PC para garantir um melhor matchmaking com base na tua classificação. Fake news. O matchmaking aqui ele só funciona para killer. Quando tu vai jogar de killer, só timinho fechado, safado, difícil pra caramba de tu ganhar. Quando tu vai jogar de sobrevivente, os seus companheiros de equipe, né, lá de sobreviventes no caso, os caras são só o pó, velho. Os caras não faz gen, os caras não faz chase, os caras ficam fazendo totem, é baú, é intocado dentro do armário. É só o couro, velho, quando tu vai jogar de serve. Tipo, então o matchmaking ele só funciona para uma das partes. Tipo, só funciona para a parte de killer, né? Não funciona para as duas partes. Tipo, o matchmaking ele é metadinha, só funciona a metade do matchmaking, só pra killer. Pra server não funciona. É porque, porra, jogar com aleatório é quase impossível, velho. Mano, é muito difícil de jogar com aleatório. Muito difícil, tá? E agora vamos para a parte aqui de Blood Web, cara, a famosa teia de sangue, cara. Está prevista a introdução, né, do sistema aqui de Blood Web, né, para substituir, né, a Blood Marketing Mobile, né? Ouvimos as conversas, né, aqui da comunidade sobre a implementação, né, da Blood Web, discutimos internamente. O mercado de sangue, né, está ligado a muitas mecânicas do jogo, né, cruciais, como melhoria de personagens, inventários partilhados pelos sobreviventes e a página loja, né, no caso aqui, a página de loja única, né, dos assassinos, né, cara, que isso daqui é bacana. O desenvolvimento, né, de um novo sistema exigirá, né, muitos recursos, né, cara, e tempo, beleza, para fazer, mesmo com base na versão para PC. Embora, né, não tenhamos planos, né, imediatos para implementar a teia de sangue, ela permanece aqui, ó, na nossa lista de considerações futuras. Então, no futuro, provavelmente a teia de sangue será implementada aqui no DBD Mobile. Agora, mais uma pergunta besta. Igual aqui, ó. Ela respondeu aqui uma pergunta totalmente boba. A NetEase teve coragem de colocar isso aqui, nem era pra estar aqui isso aqui. Ela vai lá e responde de novo mais uma pergunta boba. Porque um monte de animal, né, que eu vi lá no Twitter mandando isso daqui, sendo que isso não pode ser removido do jogo nunca, que é esses indicadores visuais, pelo menos ali da maioria dos killers, não da maioria dos killers, né, mas de alguns killers isso não pode ser removido, e nem aquela indicação sonora que quando o sobrevivente está machucado. Por quê? Isso daqui, galera, funciona para as pessoas que têm dificuldades auditivas, entendeu? Por isso que tem aí aquele risquinho vermelho aí contra a Spirit, que vocês estão vendo aí, tem aquele risquinho vermelho contra o Billy, contra a Hans, contra o Trickster, contra a Sadako, contra o Vitinho. Por isso que tem esses risquinho vermelho na tela, certo? Tem aquele risquinho vermelho lá também quando a hatch você tá próximo da hatch, também aparece. O risquinho vermelho quando o sobrevivente está machucado. Isso não pode ser removido do jogo, galera, por causa do pessoal aqui que tem dificuldades, né, cara, auditivas. Então, para de ser egoísta, irmão.
Tem que pensar nessas pessoas também, tá bom? A galera quer jogar o jogo. E não é uma coisa que vai impactar tanto na sua partida. Ela, caralho, meu Deus, né? Isso e aquilo. Tudo bem, né? Afeta um pouquinho, porém nada demais, irmão. Tá? Então para de ficar pedindo para ela remover isso aqui, tá? No entanto, né, se verificarmos, né, que esses indicadores, né, afetam, né, significativamente o equilíbrio do jogo, né, faremos ajustes necessários, né, para manter a competitividade aí, certo? Bonitinha, tranquilo? Existe algum plano, né, de implementar a funcionalidade, né, de jogo cruzado entre a versão móvel e a versão original do jogo, certo? No jogo cruzado aqui, pessoal, é tipo quem joga no celular jogar com a galera do PC, certo? Isso que é jogo cruzado. Atualmente não é possível implementar jogo cruzado, né, entre a versão mobile e a versão de PC/console, né, cara, devido às diferenças, né, técnicas ah, entre as plataformas, né? A versão móvel, né, contém muitas coisas, né, e também falta muitas coisas, beleza? Em comparação com a versão de PC. Tipo, no mobile aqui tem várias skins que não tem no PC, tem chat de voz, tem o chat global lá e tudo mais. No PC não tem isso. Então, isso de jogo cruzado nunca terá, né, cara? Beleza? Aqui, pelo menos para o mobile aí, né? Então pode esquecer, entre PC e mobile não vai existir jogo cruzado. Beleza? Agora, lá vem as maluquices da NetEase, ó. Ai, meu Deus do céu. No entanto, estamos no caso aqui, né, a fornecer, estamos a explorar a possibilidade de permitir o jogo cruzado entre as versões SA, acho que fala, né, que é a versão asiática, e a versão global do jogo móvel para melhorar a experiência do jogador. Esta possibilidade está a ser considerada, né, pela equipe, certo? E mais para frente eles vão fornecer, né, atualizações, beleza? Sobre essa ideia aí, né, cara, de fazer. É meio que um servidor cruzado, certo? Tipo, a gente jogar com a galera da Ásia e a galera da Ásia jogar com a gente que é aqui do Global, beleza? Péssima ideia. Ninguém quer jogar lagado. Horrível. Esqueça isso, NetEase. Remova a fila rápida que não vai precisar fazer essa porcaria aí de servidor cruzado, né, cara? Pelo amor de Deus. Ninguém quer jogar com a galera da Ásia, não. Já com pastel de flango, tudo lagado. Tá louco. Tem gente com nossos 13 de pink mesmo. Aí aqui eles vão falar, né, pessoal, sobre a fila aqui, né, certo? Que no caso aqui é o tempo de fila, né? Que quando tá jogando de assassino ele pode chegar até 5 minutos, né? Eles respondem aqui, ó. Sabemos, né, que os tempos, né, de tipo assim, de espera, né, principalmente nas filas de assassinos são longas, né? Muito, muito, muito longas mesmo, certo? Às vezes chega a 5, 6, 7 minutos, até vezes até 10 minutos, né? Dependendo, certo? Do horário que tá ali procurando. E, cara, para resolver, galera, esse problema aqui, não é fazer igual eles estão querendo aqui, falando novamente aqui, ó, fazer é, essa. Como é que fala? Esse, tipo, servidor cruzado, certo? A gente jogar com a galera da Ásia. Cara, isso não vai resolver, irmão. Só vai piorar, cara. Tá, vai achar essa vai, mas jogar lagado. Cara, na minha opinião, para resolver esse problema aí de não achar partida, é só remover a fila rápida, porque tem muita gente que pega a rank e para de jogar ranqueada, fica jogando fila rápida. Remove a fila rápida, que isso vai ser, cara, solucionado, velho. É simples. Removeu a fila rápida, acabou. Foi solucionado esse problema aí de, tipo, ficar 5 minutos na fila ali quando tá de killer, tá? Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, essa NetEase, por que ela quer ficar inventando mod e ficar fazendo, cara, cross-server, cara? Meu Deus do céu, ninguém quer jogar com o pessoal da Ásia, tudo lagado, mano. Meu pai amado. Vamos aqui para a parte de novos conteúdos, né, e atualizações, né? Os capítulos, né, populares licenciados como Silent Hill, Resident Evil, Stranger Things, né, de colaborações anteriores, né, regressarão em DBD Mobile. Sabemos, né, o quanto gostam, né, de capítulos licenciados e alguns vão mesmo regressar, né, tipo Silent Hill e Stranger Things provavelmente, certo? No entanto, não podemos, né, tipo confirmar qual que vai ser o próximo, beleza? Para além de trazer de volta os velhos favoritos, Silent Hill e Stranger Things, estamos também a trabalhar na introdução de novos capítulos licenciados que foram lançados no PC, como Alien, Vecna e por aí vai, beleza? Provavelmente, né? Talvez ali Wesker e Nemesis, não sei, talvez. Há planos, né, de atualizar os mapas, né, de acordo com as alterações feitas, né, na versão de PC/console, que no caso ali é fazer o rework completo dos mapas, certo? Fazenda, no caso todas as fazendas, todos os Macmillans, todos os ferro velhos. Cara, até hoje ela não lançou uma variação que seja tipo igual à versão do PC. Acho que só o T-Game eu acredito que seja igual à versão do PC. Acho que é o único mapa, porque o restante é tudo diferente. Beleza?
Sim, as atualizações de mapas, né, cara, são uma parte essencial, né, dos nossos planos de desenvolvimento, certo? Estamos a trazer gradualmente as versões mais recentes dos mapas. Fake news, cara, vocês estão trazendo as versões mais antigas, certo? A gente pode ver aí pelas variações que eles implementaram no DBD Mobile, como tipo do Ferro Velho, da Fazenda e do, e do Macmillan. Tudo variação antiga, certo? Além disso, né, os mapas da versão, né, para PC continuarão a ser introduzidos, né, no jogo, para telemóvel, ok. Então, eles vão mexer, né, ali na parte de, tipo, de rework, né, dos mapas, beleza? Eles vão fazer rework aí nesses mapas, né, mais para frente, certo? Na Fazenda, Ferro Velho, por aí vai, né? Eu acredito, pelo menos. Segundo eles aqui, né? Eu tenho que falar que eu acredito porque a gente não pode, né, falar que é 100% certeza, porque vai que os caras tá só aqui enchendo linguiça, né, para enganar nós. Ai, caramba. Continuando aqui, pessoal. Ah, dado que a versão da Ásia está à frente, meu Deus, cara, ela não vai responder isso de novo, mano. Ela vai falar, mano, mas aonde que a versão da Ásia está à frente na versão do mobile? Cara, a versão da Ásia, a única coisa que ela tem diferente é o passe e alguns gachas. E acabou. Só tem isso. Mano, olha isso, já foram 3 perguntas tontas aqui. A primeira, falando sobre os pontos lá, e a outra sobre aqueles áudios visuais, que aquilo não faz o menor sentido estar aqui, porque aquilo não pode ser removido, porque tem pessoas que precisam daquilo. E agora isso daqui. Respondendo isso. Mas quem que foi o animal que mandou isso pra ela, cara? Falando isso. Que a versão da Ásia tá na frente da versão global. Não tá. Só tem gacha. De tipo de. Que lá tem mais e aqui tem menos gacha. E o passe que lá tá no 16 é que tá no passe 10. Só isso. De diferente. Caralho, velho. Meu Deus, pra que você está. Ai, meu pai. Continuando aqui, vamos para a parte. Está prevista alguma atualização, né, significativa para os próximos meses, né, cara? Especialmente para o Dia das Bruxas, certo? Que é em outubro. Temos grandes atualizações, né, planejadas, né, todos os meses, que trazem grandes, né, funcionalidades, né, eventos, né, por vezes personagens e capítulos, certo? Como o Dia das Bruxas, né, é uma data aí bacana, né, para você trazer um personagem novo, e é especial para o DBD Mobile, eles estão, né, definitivamente aqui a preparar algo especial aqui para a gente. Então, no Halloween, a gente vai receber aí uma atualização grande, né, cara, com várias coisas. Provavelmente um capítulo, um mapa aí e um evento também de Halloween, beleza? Desempenho e otimização, cara. Meu Deus, isso daqui é ok, certo? Eles tomaram aí, tipo, eles tentaram, no caso, né, fazer algumas otimizações no DBD Mobile, só que não funcionou muito bem. Por quê? Tá vendo que aqui eles estão falando sobre esses mapas aqui que foram otimizados, ó, e realmente alguns desses mapas aqui foram otimizados, ó. É... Salão do Cachorro Morto, acho que tá mais ou menos, ele tá lagando, tá dropando frame. T-Game tá dropando frame, não dropava frame pra mim, então não foi muito bem uma otimização que aconteceu nesse mapa aqui, e nem no Saloon, e nem no Ninho dos Corvos, né, cara? O Ormond ficou otimizado, curti o Ormond foi otimizado. Acho que o único mago que foi otimizado. Family Residence, nunca vi lag lá, pelo menos pra mim não. E nesses outros 2 mapas que também não, também nunca vi lag. Mas agora, Salão do Cachorro Morto, T-Game e Ninho dos Corvos, supostamente, né, cara, acho que na última atualização, acho que foi na atualização do Desconhecido, esses mapas, né, cara, foram otimizados. Só que não foram otimizados. Eles começaram a lagar, velho. Principalmente Ninho dos Corvos. Tu chega perto da mele do Ninho dos Corvos, certo? Naquele prédio principal, cara, começa a travar para um caramba. Cai muito frame, certo? Horrível. E aqui, acho que esse Farplay aqui, acho que é sobre hackers, né? Porque eles estão falando aqui, ó, situações de computadores, né? E dos piratas informáticos, que eu acho que aqui é sobre hackers, certo? Olha lá, ó. Sim, levamos isso muito a sério, né? A questão de piratas informáticos, né, cara? E tudo mais. Estamos a trabalhar continuamente para melhorar nossos sistemas de detecção e prevenção e resolver quaisquer violações aí, né, mais rapidamente possível, né? Estamos empenhados. Ok, aqui eles estão falando sobre hack. Mais uma vez aqui, uma coisa besta, porque a gente não vê hack no DBD Mobile com muita frequência. É bem raro tu ver um hack no DBD Mobile, cara. Geralmente, quando tu vê hack aqui no DBD Mobile, é sempre o mesmo hack, não é hack novo. É sempre o mesmo caso, é aquela gata do close e por aí vai. É sempre o mesmo hack, não é hack novo, beleza? É sempre figurinha repetida, tá bom? Ah,
Está a ser considerado o modo anônimo para evitar o modo acesso conhecido. Ah, mano, meu Deus, NetEase. Caralho, mano, só. Cara, ela só respondeu nada. Mano, ela fez basicamente um dev update aqui respondendo nada. Tipo, a única coisa que salvou foi a Blood Web ali, né? Que vai ser implementada no futuro. Falou que sobre Silent Hill aqui, ok, esses capítulos aqui é bacana. Falou que vai ter uma atualização em outubro e pronto. O resto foi só o pó. Nossa, meu Deus do céu, galera. Até passou o anúncio ali. Ah, meu Deus. Tá aí, galera. Esse é o Dev Update. Só o pó. Meu Deus do céu.